Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Bom dia, Alex Santos, bom dia, Édipo Natan e bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Eu me chamo Luana Beatriz, eu sou nutricionista e hoje estou aqui para falar sobre a importância de conservar corretamente os alimentos na geladeira. Então, antes de mais nada, é fundamental entender que o armazenamento correto dos alimentos, ele é importante para conservar e manter as características nutricionais dos alimentos, sendo importante também para impedir e reduzir a multiplicação de bactérias. E todo esse cuidado, ele torna-se indispensável, para evitar o surgimento do que chamamos de DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. E agora que já sabemos a importância desse tema, vamos às orientações práticas para um armazenamento seguro na geladeira. Então, é interessante que se verifique-se regularmente o funcionamento da geladeira e se ela está na temperatura ideal. Juntamente a isso, limpe a geladeira pelo menos uma vez por mês para evitar a multiplicação de bactérias e também garantir um ambiente higiênico para esses alimentos. Além disso, abra a geladeira só quando for necessário e mantenha a porta aberta pelo menor tempo possível para evitar a entrada e a proliferação de bactérias. Além disso, use recipientes fechados ou saco plástico transparente para armazenar os alimentos. E não é interessante que se utilize sacolas plásticas coloridas, porque esses tipos de sacolas, eles contêm corantes que podem acarretar a uma contaminação química, porque esse corante, ele pode ser transferido da sacola para o alimento. E por último, sempre leia os rótulos dos produtos, porque nesses rótulos estão informações importantes, como a data de validade e as recomendações de armazenamento, que indica, se o produto ele deve ser guardado na geladeira ou não. Também sendo importante verificar se existem alimentos que apresentam sinais de deterioração, como mofos ou odores indesejados. Juntamente disso, também é importante estar atento ao que não deve ser feito. Então, nunca descongele alimentos à temperatura ambiente, como por exemplo em cima da pia ou em vasilhas com água. O ideal é transferir esse alimento do congelador para a geladeira, permitindo que ele descongele lentamente. E isso pode ser feito na noite anterior. Por exemplo, se você quer utilizar um frango amanhã, então esse descongelamento ele pode ser realizado na noite anterior, que vai ser retirado do congelador e colocado na geladeira. E caso utilize o micro-ondas para esse descongelamento, é essencial cozinhar o alimento imediatamente após o processo. Outra informação que eu também trago para vocês é que evite de recongelar os alimentos depois deles serem descongelados, especialmente as carnes, os peixes e o frango, porque quando os alimentos eles são descongelados, eles podem alcançar temperaturas que favorecem o crescimento de bactérias, e se eles forem congelados novamente, essas bactérias elas podem sobreviver e se multiplicar ainda mais no próximo descongelamento, aumentando o risco de uma intoxicação alimentar. Então, para evitar desperdícios e para evitar esse recongelamento, eu indico que se congele porções desses alimentos em vasilhas menores, em sacolas plásticas menores. Além disso, eu também trago a informação de que nunca deixe alimentos prontos entrarem em contato com alimentos crus, para evitar o que chamamos de contaminação cruzada. Contaminação cruzada, ela ocorre quando há transferência de bactérias dos alimentos crus para os alimentos prontos. Então, por isso, a importância de utilizar recipientes fechados e também sacos plásticos transparentes, para evitar o contato entre esses alimentos.
E com base nessas coisas que eu falei, agora eu vou orientar como organizar a geladeira de maneira eficiente e segura. Então é interessante, né, que no freezer ou no congelador se armazene comidas prontas, congeladas, carnes cruas, produtos que devem ser congelados, como por exemplo o sorvete e o gelo. Enquanto que na primeira prateleira é indicado que se coloque os ovos, o iogurte, leite e derivados. Na segunda prateleira pode-se colocar as sobras de alimentos ou até alguns tipos de verdura ou legumes que já foram utilizados e que podem ser utilizados novamente, sempre em recipientes fechados, como eu já falei antes, né? Na terceira prateleira pode-se inserir os alimentos que vão ser descongelados, então aqueles alimentos que estavam no congelador para ser descongelado, eles podem ir ali para a terceira prateleira, enquanto que na gaveta é o lugar de se colocar as verduras, legumes e frutas, né? Sendo de extrema importância que essas verduras, esses legumes e essas frutas estejam higienizadas corretamente. Enquanto que nas portas e nos compartimentos da geladeira é interessante que se coloque bebidas, temperos, geleias, sucos e água. Que se evite, né, armazenar os ovos na porta da geladeira, porque no momento que essa porta ela abre e fecha, ocorre uma variação de temperatura que pode afetar a qualidade dos ovos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe e pequenas atitudes como essa, como o armazenamento correto dos alimentos, fazem grande diferença na prevenção de doenças e na conservação dos nutrientes, né? Então, praticando essas orientações, você estará, sim, promovendo mais saúde na sua casa. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes, 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.